Paz, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais um dia gravando um vídeo para vocês. Eu queria ler hoje mais uma parte da palavra do Senhor para abençoar a vida de vocês. Está escrito em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluias, glória a Deus. Hoje eu venho falar para vocês sobre Jesus Cristo, o nosso intercessor, o nosso mediador, né, entre nós e o nosso Deus, ele que foi entregue, né, numa cruz, ele na verdade ele se entregou, né? Ele deu a vida dele em resgate das nossas vidas, e como ele foi um cordeiro perfeito, né? A morte não pôde detê-lo, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque é como se ele fosse aprovado, né? Então a morte não pôde deter ele. Então ele foi aprovado, ele ressuscitou e está à destra. A palavra do Senhor diz que ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Ele é nosso mediador, único mediador, a palavra do Senhor diz, né? Eu vou ler também Hebreus, capítulo 1. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Está falando de Jesus aqui. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque ao qual dos anjos se disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez ele será por pai e eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele entrou no Santos do Santo oferecendo o seu sangue e foi glorificado, né? Foi ressuscitado para interceder por nós, né? Então daí o Senhor fala aqui no verso 8, mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro do teu reino. Equidade é porque Deus é um Deus que julga com igualdade, né? O Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus fala que fez Jesus Cristo menor que os anjos quando ele esteve aqui na terra, para que ele pudesse andar aqui nessa terra como um homem que foi tentado, né? Mas como um homem sem pecado, né? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Então, Deus colocou, quando Jesus ressuscitou, as coisas foram sujeitas, todas sujeitas a Jesus Cristo. Por isso ele é o mediador, por isso ele é o nosso intercessor. Tudo está à mercê, né, do Filho de Deus, né? E está escrito aqui também no versículo 14 do mesmo capítulo 2 de Hebreus: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele venceu o diabo, ele venceu a morte, né? E livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquele que é Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, no Velho Testamento, havia sacerdotes que entravam no templo, né, para oferecer sacrifícios de animais. E o sangue dos animais eram levado pelo sumo sacerdote aos santos dos santos
Primeiro pelo pecado dos sacerdotes e depois pelo pecado do povo. Aqui está falando que Jesus, ele entrou, né, na presença de Deus, levando o seu sangue, né, o seu próprio sangue, e oferecendo a Deus, porque foi considerado o sacrifício perfeito, porque a morte não pôde detê-lo, né? Mas Cristo, no versículo 6 do capítulo 3, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança da glória e a esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provocação do dia da tentação no deserto. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o Senhor está nos advertindo, se nós temos pecados, nós podemos chegar diante de Jesus Cristo, confessar os nossos pecados, né? E Ele intercede ao Pai por nós. A palavra do Senhor diz ali em Timóteo, que eu li para vocês, que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele foi considerado o sumo sacerdote, né? O único que pode interceder pelo povo diante de Deus, porque ele teve o sacrifício aprovado, ele foi ressuscitado, então ele que está à destra de Deus Pai. Então nós podemos entender diante disso que não podemos pedir para outras pessoas, né? Que já foram dessa terra, né? Porque nós vemos muitas pessoas se colocando diante de pessoas que já estão descansando, já estão num descanso, né, como a palavra do Senhor diz, e muitos aqui pedem a intercessão dessas pessoas para que elas intercedam diante de Jesus ou diante de Deus, para que o pedido delas seja respondido. Mas a palavra do Senhor diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós pedimos em nome de Jesus para que possamos ser atendidos, porque Ele é o sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Ele entra porque Ele é o único que ressuscitou. Todos aqueles que partiram dessa vida ainda não ressuscitaram, porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus voltar em Tessalonicenses, Ele vai ressuscitar os mortos, né, primeiro, e depois nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Então, o único que pode interceder por nós diante de Deus Pai Todo-Poderoso é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos pedir intercessão de pessoas que já partiram dessa terra, quer seja pessoas agora, pessoas que há anos, há milhares de anos partiram dessa terra, né? Há centenas de anos, né? Muitos pedem aí porque Maria, né? Consideram Maria uma intercessora. Maria precisou do seu próprio filho para ser salva. Maria precisou reconhecer Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, né? Que era o Cordeiro perfeito, né? Que era aquele que Deus enviou. Então ela não pode interceder porque ainda não ressuscitou. Ela está num lugar de descanso, mas ela não ressuscitou, ela não está à destra de Deus Pai. O único que está à destra de Deus Pai, intercede por nós, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Também os discípulos, né, os apóstolos, eles também não podem interceder por nós, porque eles também estão aguardando a ressurreição dos mortos, né? Para que eles possam estar vivendo na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos aguardando essa vinda do Senhor Jesus Cristo, onde tudo vai se manifestar, para que possamos nos unir, aqueles que morreram em Cristo e nós que estamos vivos. É o que a palavra está dizendo, né? Que nós vamos ser, em Tessalonicenses, que fala isso. Deixa eu achar para vocês aqui, Tessalonicenses. Não quero por irmãos que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Então as pessoas que partiram em Cristo Jesus, elas dormem, descansam, para que não vos entristeçais como os que demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, descansam, Deus os tornará a trazer com ele. Pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles vão ressuscitar na vinda do Senhor Jesus Cristo, porque nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Entendeu? Então nós que estamos vivos, se ficarmos vivos até a vinda de Jesus, seremos arrebatados depois que Jesus trazer de volta, ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então aqueles que dormem, que fala aqui a palavra que dorme, né, que descansam no Senhor, que aceitaram Jesus como Senhor em suas vidas, reconheceram o sacrifício de Jesus, eles vão ser ressuscitados primeiro. E nós que se ficarmos vivos, está escrito aqui, seremos arrebatados com eles nos ares. Então, não há ressurreição para aqueles que estão descansando em Jesus. A ressurreição acontecerá quando Jesus voltar. É o que a palavra está falando. É quando Jesus voltar. As pessoas que morreram em Cristo, tendo Jesus como Senhor, estão descansando no lugar que o Senhor preparou. Em Apocalipse se fala um pouquinho sobre isso, mas eu não vou entrar nisso. Estão descansando, então eles serão ressuscitados no dia que Jesus voltar. Então nós não podemos pedir a intercessão de pessoas que já morreram. Nós não podemos fazer uma imagem de pessoas que já morreram e pedir que elas intercedam por nós, porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus, que está no céu, e os homens aqui na terra. Jesus Cristo é o mediador. Então nós temos que entender a palavra do Senhor. Muitas vezes nós só ouvimos o que o homem, que talvez não tenha um conhecimento também da verdade, ou se tem, de alguma maneira tem escondido isso, tem omitido isso do povo. Nós não podemos seguir o que os homens falam, mas o que a palavra do Senhor está falando. E a palavra do Senhor está dizendo que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu venho falar para você o que está escrito na palavra de Deus, não é o que eu acho. É o que a palavra do Senhor está falando, né? Que Jesus Cristo é um mediador, que Ele vai ressuscitar aqueles que morreram crendo nele antes de arrebatar, mas é na sua vinda, né? E nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí nós estaremos para sempre com o Senhor, como diz aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. E então, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ainda o Senhor está dizendo, consolai-vos uns aos outros. Então, se nós morrermos em Cristo, seremos arrebatados, né? Seremos ressuscitados na sua vinda. E se ficarmos vivos até a sua vinda, seremos arrebatados com Ele nos ares. Amém? Então nós podemos chegar diante de Jesus e fazer os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações, porque Ele é o que intercede por nós diante do Pai, né? Ele tomou as nossas dores, né? As nossas enfermidades, Ele levou sobre si, né? As nossas transgressões. O preço que Ele pagou na cruz não foi o preço do pecado dele, porque Ele não tinha pecado. E os demais, Maria, os apóstolos, discípulos, aqueles que servem Jesus, têm pecado. O único que não tem pecado, que nasceu sem pecado, né? Porque nós fomos concebidos em pecado, diz Davi em Salmos, né? Nós somos concebidos em pecado, porque nós herdamos a natureza de Adão, a natureza da desobediência, do pecado. Então nós já nascemos em pecado. Para sermos resgatados dessa escravidão do pecado, nós temos que aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, e sermos trazidos, sermos libertos, né? Essa verdade que é a palavra, ela nos liberta. Por isso que eu estou lendo para você, para que você entenda que é só Jesus Cristo que está ressurreto diante de Deus Pai e pode ouvir a nossa oração e pode interceder por nós, porque Ele pagou o preço. Ele veio nessa terra como homem, com um corpo, porque era o homem que tinha que pagar o preço do pecado. E Ele veio no nosso lugar.
Ele se despojou da majestade dele. Ele se despojou, se esvaziou para que pudesse vir aqui como nós e morrer a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. E ele morreu a nossa morte para que possamos ter vida e vida eterna. Entendeu? Ele entrega a vida dele em favor da nossa, porque nós não podemos pagar o preço do nosso pecado. Ele é o sacrifício. É o que ofereceu o mais perfeito sacrifício pelas nossas vidas. E quando nós temos dificuldade, nós temos luta. Quando a nossa vida está muitas vezes abalada, é Ele que intercede por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, Jesus fala. Ele nos ensina. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei para que o Pai seja glorificado. É Jesus que intercede por nós. É Jesus. Nós temos que entender isso. Nós temos que reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. Nós temos que, sim, nessa terra, toda aflição, toda tribulação, todo problema, seja físico, espiritual, seja qualquer tipo, material, nós podemos chegar até Jesus, em nome dele, clamar e sermos respondidos, porque ele intercede por nós. Deus não ouve a pecadores, Deus não ouve as nossas orações, porque nós somos pecadores, mas Jesus, quando nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso ouve, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele olha para Jesus e não olha para nós. Ele olha para o sacrifício de Jesus na cruz e não olha para nós. É através de Jesus, tudo é através de Jesus. Nós temos vida e vida eterna através de Jesus. E quando Jesus ressuscitou e o sacrifício foi perfeito, e como eu falei aqui, né, que ele pediu ao Pai, né, para que afastasse dele aquele cálice, mas ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Então ele diz aqui na palavra dele, no Hebreus 6:6, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, no dia que ele veio em carne, num corpo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Deus o ouviu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, e ele foi obediente, sabendo que ele ia passar pelas nossas vidas. Não era por ele, era por nós, mas ele obedeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Então Jesus, ele é a nossa eterna salvação, porque ele, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, é aqueles que obedecem que são salvos. Porque a palavra do Senhor está escrito aqui, sendo consumado, veio a ser causa da eterna salvação para que todos que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque quanto vós fizesse negligentes para ouvir. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor, que está nos ensinando que Jesus Cristo é o nosso mediador, que nós não podemos chegar diante de Deus através de outras pessoas que já partiram dessa terra, pessoas muitas vezes que foram extraordinárias, pessoas que fizeram o bem, mas que tiveram Jesus como Senhor. Eles não podem interceder por nós. Eles não podem interceder, mas Jesus Cristo, sendo o sacrifício perfeito, né, que pagou o preço do nosso pecado, ele está à destra de Deus Pai e é o único que pode interceder por nós. Nós possamos entender que seremos respondidos nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, né, no que diz respeito à nossa vida nessa terra, porque Jesus está à destra de Deus Pai e ele é o nosso intercessor, né, ele é o que intercede por nós à destra de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler aqui também o versículo 25 do capítulo 8. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder
por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes que ofereciam a cada dia os seus sacrifícios, né? Porque os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados deles e do povo, né? E não era um sacrifício perfeito. E agora veio Jesus e se ofereceu em nosso favor, pagou o preço do nosso pecado e hoje está aqui como eu li para você. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado do pecado e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o mediador entre Deus e o homem. Não há outro, que são chamados santos. Na palavra santos quer dizer separados de Deus, né? Porque perfeito nenhum foi. Foram aperfeiçoados em Cristo Jesus, obedeceram a palavra do Senhor para que fossem salvos, como eu li para vocês aqui. Sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para os que lhe obedecem. Então essas pessoas que morreram em Cristo obedeceram. Por isso foram salvos, mas eles não podem interceder por nós. Que nós possamos entender a palavra do Senhor e a partir de agora começar a entender que nós temos Jesus Cristo que ouve as nossas orações e está à destra de Deus Pai. E através de Jesus, quando Deus ouve a intercessão de Jesus, ele olha para nós, para Jesus e atende os nossos pedidos, porque ele olha para o sacrifício, para o Cordeiro perfeito que levou o nosso pecado, que pagou o preço do nosso pecado. Aleluia, glória a Deus, que você possa entender a palavra do Senhor e Jesus Cristo possa ser Senhor sobre a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz pelo seu pecado, pela sua vida, que você possa fazer isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aceite Jesus. Fala, Jesus, venha morar no meu coração. Eu aceito o seu sacrifício pelo meu pecado. E eu entrego a minha vida, uma vida de pecado, para que o Senhor venha e purifique a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que você possa orar comigo nesse momento. Pai, eu entrego essas vidas nas tuas mãos e peço que teu Espírito Santo, Pai, oh Deus, o nosso Consolador, aquele que convence as nossas vidas do pecado e do erro, Pai, que nos convence da tua palavra, Senhor, venha sobre essas vidas, Pai, venha trazer entendimento, Pai, que os olhos possam se abrir, que o coração possa ser quebrantado, Pai, e que Jesus Cristo venha ser Senhor, Pai, em nome de Jesus, e toda e qualquer dificuldade, luta que estão passando, Senhor, quer seja física, emocional, Pai, familiar, Senhor, material, que o Senhor venha, Pai, de encontro a essas necessidades, Pai, que o Senhor venha trazendo cura, Pai, que o Senhor venha libertar, Senhor, de toda prisão, Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Eu oro, Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado, Senhor. Olha para essas vidas, Senhor, ouve, Pai, em nome de Jesus, as orações que são feitas no nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Pai, e te agradeço, porque eu creio, Pai, que o Senhor ouve a oração daqueles que buscam, Pai. Oh, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te louvo, Senhor. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, te guarde, que você possa se inscrever no canal, que você possa curtir, compartilhar e essa palavra possa abençoar vidas, porque esse é o propósito de eu estar aqui todas as semanas, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima.